Olá, amigos estudantes da lição da Escola Sabatina. Bom dia para você, muito bom ter você aqui hoje, sábado 26 de setembro de 2020. Estamos iniciando um novo trimestre de estudos, né? Está aqui a imagem do nosso guia de estudos, né? Temos divulgado já nas últimas semanas. Convidado você a adquirir o seu através do site cpb.com.br. Você recebe na sua casa o alimento espiritual baseado na palavra de Deus, que vai durar aí 90 dias, 3 meses de hoje, né? Que nós estamos começando, até o final de dezembro. Esse guia de estudos vai alimentar você diariamente com doses da palavra de Deus para o seu crescimento espiritual, para o crescimento da sua fé. Na verdade, nós estamos iniciando uma nova semana de estudos e antes de seguirmos, convido você para a oração. Oramos, Deus bondoso, agradecidos por este maravilhoso dia de sábado, pelo sol que brilha, pela bênção que recebemos da vida, do teu cuidado, da saúde relativa que temos. Te agradecemos, Senhor, e também da oportunidade, do privilégio de estudarmos a tua palavra e compreendermos o teu amor por nós. Ilumina-nos, Senhor Deus, nesse novo trimestre, a cada dia, para compreendermos as tuas verdades para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, educação no Jardim do Éden. Esse trimestre eu e você estaremos estudando sobre educação e redenção. É o título de toda a lição trimestral. E a lição dessa semana tem esse título, Educação no Jardim do Éden. Eu confesso a vocês que realmente não me lembro de ter estudado o Jardim do Éden sobre o prisma da educação. Mas admito que já a introdução da lição para hoje nos chama atenção para fatos que estão registrados na Bíblia e que nos sugerem realmente uma sala de aula na casa de Adão e Eva. O verso inicial diz assim: Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? É uma pergunta que Jó fez no capítulo 36 do seu livro, destacando a capacidade de Deus de ensinar de várias formas, instruir e de mostrar um caminho precioso, um caminho superior do que aquele que nós, como seres humanos, escolhemos para a nossa vida. A história de Adão e Eva é uma prova concreta dessa declaração, né? A maioria dos estudantes da Bíblia segue a lição. Conhece a história de Gênesis de 1 a 3 e seus personagens. Deus, Adão e Eva, os anjos e a serpente. O cenário é um esplêndido jardim em um paraíso chamado Éden. O enredo parece obedecer a uma sequência lógica de eventos. Deus criou e em seguida instruiu Adão e Eva. Eles pecaram e foram banidos do Éden. No capítulo 3 de Gênesis você vê a queda de Adão e Eva e eles são expulsos daquele jardim extraordinariamente maravilhoso em consequência da sua escolha de pecado. Nós não sabemos quantos anos, quantos meses, quantos dias, qual foi o tempo da semana da criação até o dia da expulsão do casal do jardim do Éden. Há informações que se pode buscar em relação a isso, obviamente, mas não é o foco da lição de hoje, não é o foco da lição dessa semana. Mas o que eu quero destacar aqui com você é que a partir do capítulo 3, a história da humanidade, até a volta de Jesus, que está registrada em vários momentos da Bíblia e culmina no finalzinho de Apocalipse, a volta de Jesus, a história da humanidade está permeada pelo pecado. No capítulo 4 de Gênesis, você já tem o primeiro assassinato, quando Caim tira a vida de Abel, e por aí vai, não é? Mas voltando à introdução da lição, eu quero destacar com você aqui o seguinte comentário. Apesar desse enredo e desse começo de Gênesis de 1 a 3, no entanto, diz a lição, uma análise mais detalhada dos primeiros capítulos de Gênesis, especialmente através das lentes da educação, revelará percepções sobre os personagens, o cenário e a história. Ou seja, daqui para frente, não somente essa semana, mas durante o trimestre, nós vamos estudar a Bíblia sobre a ótica pedagógica, para entendermos pontos bíblicos de uma maneira mais ampla, de uma ótica diferenciada que vai acrescer conteúdo ao que nós já conhecemos. Quem sabe esclarecer pontos que ainda não são esclarecidos
na nossa fé cristã. O método de educação instituído ao princípio do mundo, escreveu Ellen White no livro Educação, na página 20. O método de educação instituído ao princípio do mundo deveria ser para o homem um modelo durante todo o tempo subsequente, ou seja, durante sua vida, durante sua história, sua permanência aqui na Terra. Como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar de nossos primeiros pais. O jardim do Éden era a sala de aula, a natureza o compêndio, o próprio Criador o instrutor e os pais da família humana, Adão e Eva, os alunos. Não é isso? Sim. Está aqui montada uma escola funcionando de uma forma extraordinária, não é? Porque a descrição do jardim do Éden era de um lugar perfeito. O Senhor foi o fundador, diretor e professor dessa primeira escola. Mas, como sabemos, Adão e Eva, por fim, escolheram outro professor e aprenderam lições que não deveriam aprender. Né? O que aconteceu? Aqui essas perguntas serão respondidas ao longo desse estudo. O que aconteceu, por quê, o que aprendemos com o relato inicial da educação e como ele pode nos ajudar hoje. Veja, o comentário da lição que o autor deixa para nós me chamou a atenção em alguns pontos. E aqui a gente já começa a ter um rebatimento do prisma pedagógico em relação ao texto bíblico. Por exemplo, no princípio não havia escolas nem universidades, mas mesmo sem livros, salas de aulas e eletrônicos, com internet, o conhecimento rico em sabedoria e virtude era comunicado, sim, de Deus, Pai, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, para aquelas duas criaturas que haviam sido moldadas pelas mãos de Jesus, no caso de Adão, e recebido o fôlego de vida, e de Eva, que fora formada da costela de Adão, como o texto bíblico instrui. Por meio da neblina, ou seja, através da neblina, você podia notar a presença divina e os alunos recebendo a devida instrução e orientação para a aula daquele dia, por exemplo. Podemos criar essa imagem na nossa mente, que com certeza foi muito verídica. Isso é uma relação, é uma declaração em relação ao fôlego de vida de Adão e Eva, o que você encontra em Gênesis capítulo 2, verso 7. Não se costuma pensar no Jardim do Éden como uma sala de aula, onde Deus se senta como instrutor, mas a lição desta semana mostra isso. Indica nessa direção o nosso Deus como mestre numa sala de aula. Eu fico imaginando Adão e Eva, que professores tiveram, na verdade? Hoje nós podemos olhar para a educação que existe no mundo, não só no nosso país, mas no mundo, e ficamos elogiando e criticando. Está aqui uma sala de aula onde as críticas só podem ser positivas em relação ao mestre. O dono é o autor de toda a ciência, de todo conhecimento, partilhando com seres humanos que não haviam ainda tido a sua mente contaminada pelo pecado, questões extraordinárias da natureza, da vida e do propósito. No início do livro de Gênesis, o início do livro de Gênesis nos instrui sobre duas perspectivas. Achei isso aqui muito interessante também. A primeira, o Gênesis nos permite andar com as sandálias de Adão, ou seja, na verdade, caminhar sobre suas pegadas porque eles estavam descalços, não é isso? Ouvir as aulas magnas de Deus provavelmente realizou sobre história da criação, propósito e responsabilidade da família humana, lições da natureza, meditações sobre o casamento, avisos sobre o inimigo, não é isso? E sobre, obviamente, a árvore proibida. É verdade. Temas extraordinários para o Santo Par. A segunda perspectiva nos permite aprender com a narrativa de Gênesis como aprenderíamos com um livro didático. Revelações sobre a natureza do plano da serpente e consequências da desconfiança e desobediência. O caráter de Deus desafiado e justificado. E, obviamente, em Gênesis, eu e você encontramos o plano da redenção já estabelecido para resgatar a humanidade caída. Conhecer os fundamentos históricos de qualquer ramo do conhecimento sempre traz uma perspectiva maior e uma compensação mais abrangente.
Tão bom quando você consegue aprender, conhecer algo pela sua essência, o seu objetivo de existência, o seu propósito. É tão bom quando eu e você podemos conhecer o caráter de Deus, o caráter de Jesus Cristo, o caráter do Espírito Santo, o propósito do coração desses três seres. E porque eles nos amam tanto a despeito de nossa negativa em amá-los, correspondendo com gratidão à oferta de salvação que eles têm nos deixado diariamente disponível. Eu quero ir para o encerramento do estudo de hoje fazendo um comentário que está na apresentação da lição como um todo no trimestre, e eu entendi que é muito apropriado para o estudo de hoje. Diz assim: mesmo a natureza corrompida pelo pecado, ou seja, hoje, ainda fala da bondade de Deus. Porém, a palavra escrita é o padrão perfeito da verdade sobre quem Deus é e do que Ele fez e faz pela humanidade. A criação e redenção são centrais na educação. Você consegue compreender isso aqui? Que é algo extraordinário? Mesmo depois de milênios, a natureza está completamente comprometida, corrompida, destruída pela ação do homem, em resultado do pecado que existe na mente do ser humano. Em resultado da presença do pecado na natureza, ela vem definhando, diminuindo sua beleza, sua capacidade de reprodução e manutenção da vida pela parte que se corresponde por ela mesma. Mesmo dessa maneira, a natureza é um livro aberto falando do caráter de Deus todo o tempo. O cuidado que Deus tem com a reprodução das sementes é algo sobrenatural, podemos assim dizer. O cuidado que o Senhor Deus tem com as aves dos céus para alimentá-las e mantê-las belas, e muitas delas com um canto maravilhoso aos nossos ouvidos. O cuidado que Deus tem em prover nesse planeta todo a água para nossa sobrevivência. Nós não sobrevivemos sem água. A água é dada por Deus num ciclo maravilhoso de renovação. Tantas outras questões o Senhor Deus tem sido apresentado a nós através da natureza. Mas, a despeito de toda essa declaração diária, 24 horas da natureza a respeito de Deus, nós temos o livro sagrado escrito, a Santa Bíblia, que fala do amor indescritível de Deus por nós e pela sua criação mesmo caída. Eu e você somos alunos de Deus na sala de aula com esse mestre extraordinário. Eu convido você a passarmos os próximos 3 meses sob a batuta do mestre, aprendendo sobre o quanto ele nos ama e deseja nos levar para o céu um dia. Eu encerro por aqui, deixando com você a bênção, mas não sem antes convidá-lo a ir ao canal do YouTube por onde você recebeu essa mensagem, esse vídeo, esse estudo bíblico. E se você ainda não é um assinante desse canal, assine-o. Eu te convido a ser um assinante, vá lá, faça a sua inscrição. Marque o sininho para que você receba todas as notificações do que acontece por aqui. Deixe o seu like, curta esse vídeo. E o principal que eu tenho repetido aqui sempre, se você gostou desse vídeo, compartilhe sem limites, porque se você gostou desse vídeo, pessoas que você conhece poderão gostar também. Isso mesmo. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.